rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente vos pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Sagramos esse momento ao glorioso São Miguel Arcanjo, ele que possa vir batalhar por nós, nos ajudando a destruir todos os inimigos que querem penetrar ou que não querem deixar que nós penetremos no nosso interior, lá onde mora Deus, no castelo do Rei, em nossa alma. Que ficamos na periferia, nunca entramos mais profundo. Pedimos que esse grande arcanjo do Senhor se levante em nosso favor e nos auxilie, junto com os nossos anjos, a encontrar o lugar de Deus em nossas almas, a lutar pelo direito de Deus dentro de nós mesmos, a encontrar o tempo de Deus na nossa vida. Pedimos que esse glorioso arcanjo venha com a sua voz poderosa gritar dentro de nós: quem como Deus? Diante do pecado, quem como Deus? Diante do sofrimento, quem como Deus? Diante das desilusões da vida, quem como Deus? Diante de todos os acontecimentos, seja a morte, a epidemia, a solidão, a tristeza, as nossas angústias, queremos pedir ao amado arcanjo do Senhor que grite em nossas almas: quem como Deus? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Sempre no progresso da vida espiritual, nós batemos numa trave que é a confiança. Confiança em Deus. É que às vezes nós fazemos tudo como se tudo dependesse de nós, mas devemos falar que na vida ascética nós temos que colaborar com a graça, mas parece que muitas vezes a graça é bem pouquinho e a ação toda é nossa. Mas quando tem que ser o contrário. Uma coisa é o hábito da oração e a outra coisa é a graça da oração. Então nós temos que pedir sempre aos santos anjos que aqueles que são velozes em executar a vontade de Deus são aqueles que confiam em Deus e se lançam em Deus. O próprio arcanjo São Miguel, ele poderia dizer, eles poderiam imaginar um anjo, que a gente sabe a história, diz de ser um anjo de uma hierarquia que não era uma hierarquia igual a de Lúcifer, por exemplo. E então ele não tinha esse poder. E ele, de repente, vendo que Deus estava sendo desafiado, que a glória de Deus alguém estava querendo usurpar a glória de Deus, então ele não olhou para a sua pequenez, não olhou para o seu tamanho, não olhou o que ele poderia ou não fazer, ele olhou para o amor que abrasava o coração dele e se lançou. Então ele não pensou nas consequências, ele poderia perder a batalha, né, se ele confiasse nele mesmo, porque a força de Lúcifer era maior, assim como a gente poderia imaginar, não é? Ele sendo o Lúcifer um anjo glorioso, poderia perder. Então ele não olhou para a sua pequenez, não olhou sua estatura, mas se lançou, confiando no amor. Então a confiança, a gente poderia dizer, é o amor que se lança. O coração de São Miguel é um mar de fogo de amor. Não é? Então a confiança é esse amor que se lança. Então não é o meu Deus, a gente poderia dizer, não é a minha fé que é grande, é o nosso Deus que é grande. Não é? Então na vida espiritual, dentre tantas as traves que nós batemos, nós temos essa trave, que é bater na trave da confiança. Porque nós desconfiamos de Deus e confiamos mais na nossa ação. Que essa frase possa gravar o nosso coração. A confiança é o amor que se lança.
É um transbordamento de amor, que não confia em si mesmo, mas confia nesse amor que é Deus, que cresce dentro de nós. Então, esse é o mistério da vida de oração, a confiança em Deus. É ouvir a voz da Virgem Maria, que lá nas bodas de Canaã diz para nós, fazei tudo o que ele vos disser. É uma palavra de confiança, se lança na confiança em nosso Senhor. É uma alma que reza assim, logo ela vai progredir, logo ela vai crescer, porque ela não confia em si, ela não confia nos seus méritos, ela não confia nos seus sacrifícios, que ela se entrega, se dá, mas ela sabe que a confiança é o amor que se lança. Não é? Ela sabe que a confiança é aquele que se lança, e se lançando no amor, tudo alcança do coração de Deus, porque confia. É preciso pedir a Deus, quando nós vamos fazer as nossas orações, olhar para Deus e falar: Senhor, eu sou uma pessoa fraca na fé. Eu sou uma pessoa que tem uma fé bem pequenininha, talvez nem num grão de mostarda, mas, Senhor, não importa. Não é a minha fé que é grande. É o Senhor que é grande. É o teu poder que é grande. É o teu amor que é grande. Eu confio em ti. Né? Não é a minha confiança que é grande, é o amor que o Senhor me dá. Porque se eu olho para mim, se eu agir confiando em mim, eu vou cair no próximo tropeço. O inimigo de nossas almas arma uma armadilha ali e eu já vou cair. Né? Às vezes nós vamos para a igreja, o São Paulo diz, nós guardamos a sua graça, né? Num vaso de barro. Nós vamos para a igreja, comungamos Nosso Senhor, saímos da porta e já perdemos a graça. Porque reclamamos, porque murmuramos, porque não aceitamos as coisas como elas estão. Né? Porque nós confiamos em nós mesmos, confiamos no amor que nós temos, porque às vezes nós queremos colocar a medida da ação no amor pequeno do nosso coração, mas a medida é Deus. Não é? Então, quando a gente for rezar, lembra disso. Não, Senhor, te peço, aumenta a minha fé, mas eu sei, não é a minha fé que é grande. É o Senhor que é todo-poderoso. É o Senhor que pode realizar em mim o progresso da vida espiritual. Isso é a única coisa necessária, né? Estar diante do Senhor. Mas eu estou aqui cheio de preocupações, eu estou aqui cheio de situações, cheio de problemas, a família doente, as pessoas internadas, e às vezes nós ficamos ali na oração, assim por dizer, enchendo o ouvido de Nosso Senhor com tudo aquilo que somos, né? Que é uma coisa boa, não é ruim, mas esquecemos de confiar. Parece até que nós confiamos mais nos problemas do que em Deus. Né? Mas rezar confiando que Deus pode tocar esse problema, que Deus pode mexer naquela solução, Deus pode dar aquela solução, Deus pode mexer naquela situação. Então, não é a nossa fé que é grande, é o nosso Deus que é poderoso, é o nosso Deus que realiza em nós maravilha. Então, o arcanjo São Miguel é um exemplo desse amor. Ele não olhou para aquela sua pequenez de ser um arcanjo de uma hierarquia inferior, mas ele olhou para o amor de Deus, o amor que Deus fez ele, o amor que Deus criou ele naquela hora. E ele se lançou numa confiança em Deus e disse: quem como Deus? Ninguém é como Deus. Os meus problemas não é como Deus. A vida que eu estou aqui agora sofrendo, as coisas que eu estou passando, as decepções, não é como Deus. Né? Quem como Deus, Deus pode me dar a graça. Mas às vezes nós colocamos a força no problema e esquecemos de nosso Deus, esquecemos do seu poder, né? Esquecemos de lançar na confiança. A confiança pode ser tomada muitas vezes por sinônimo de fé também. Né? Então, se lançar nessa fé, confiança em Deus. Então, nós estamos falando justamente desse progresso da fé. Né? A obra da graça em nós é o progresso da fé. São Paulo coloca isso em uma das suas cartas. Nós recebemos a graça santificante, mas o progresso dela depende do desenvolvimento da fé na nossa vida de oração. E a fé, ela pode tomar, por vezes, ela pode ser tomada também pelo desenvolvimento da vida de oração em nós, porque a gente não pode destoar a fé da vida de oração. Não é? A gente entende uma pessoa que reza, uma pessoa de fé. Não é? Senão a pessoa nem se moveria a rezar. Mas a fé, além disso, de nos mover a rezar, na verdade, mais a esperança, né, que nos leva para rezar. A fé, ela é como que aquela luz que vai apontando por onde nós devemos ir no caminho do nosso progresso espiritual. E essa fé,
tomada também como oração, a Santa Teresa, nós estamos falando aqui, o Rui Marinho coloca para nós, coloca isso dividido em 9 graus de oração. Não é? E nós estávamos colocando, há um tempo atrás, os graus de oração ascéticos, que são 4, e os graus de oração místicos, que são 5, ou contemplativos. Não é? E nós estudamos o que viria a ser a vida contemplativa, a oração contemplativa. Nós estudamos que existem 2 modos de contemplação, um adquirido e outro infuso, que é através da fé, a esperança e a caridade e dos dons intelectivos do Espírito Santo. Né? Então, a fé, a ciência e o dom da inteligência, que produz em nós o fenômeno da contemplação. Né? E nós, então, falando disso, nós vimos que requer uma preparação para chegar, pelo menos, ao primeiro grau místico, que é o que nós estávamos tratando na última formação, que é o recolhimento interior ou recolhimento infuso. Então, nós falamos que a Santa Teresa, ela, no seu castelo interior, nas 4 moradas, ela coloca aqui, tanto quanto ela pôde entender, tanto quanto ela pôde experimentar, o primeiro grau, manifestamente, de oração sobrenatural que ela experimentou, foi o recolhimento interior. Então, você imagina que ela estava rezando, de repente, porque como ela mesma diz, né? Você está lá em oração, e de repente você não sabe como, mas você escuta uma espécie de um silvo do pastor, e você é introduzido nos aposentos do rei, ali, mais próximo dos aposentos do rei. E você não sabe como aquilo aconteceu, mas ela diz um recolhimento que parece que tem outros sentidos. Ela percebe que parece que tem outros sentidos. Então, quanto a gente está aqui na vida ascética lutando para ter aquela unidade, os nossos sentidos, a nossa vontade, o nosso imaginário, com a nossa inteligência, ter uma unidade na nossa ação, que é tudo desconexo, né? Os sentidos quer uma coisa, a vontade quer outra, o imaginário quer outra coisa. Você está lá lavando louça, por exemplo, vou dar um exemplo, aí teu imaginário está lá no outro serviço que você tem que fazer, ou você está rezando aqui, você queria contemplar a cruz de Nosso Senhor, está pensando no livro que você leu ontem, e os sentidos querendo sentir as sensações, as reações, ou aquela sensação má que você teve por algum desapontamento do outro dia, tudo vem, não é? Há quem diga que isso na oração não seria distração, mas seria você rezar com a sua vida, não é? Mas o fato é que quando você vai purificando tudo isso, a sua vida de oração vai simplificando, vai ficando só uma pureza diante de Deus, essas coisas tendem a cessar, porque elas vão sendo purificadas, elas vão sendo tocadas por Deus. Então, nessa hora, a simplicidade é essa unificação do sentido com a vontade, não é? Com a inteligência, aquilo vai se tornando uma unidade. E a oração de simplicidade, ela se reduz a um silêncio na presença de Deus, não é? E uma pureza profunda. Qual pureza que é essa, que é importante? É a pureza das nossas paixões. Nós somos livres das más paixões ali, não é? Porque há quem diga, para inteiro não coloque isso aqui, pelo menos não tão explicitamente, mas há outros autores que falam que sem a purificação do corpo, a gente não passa para a vida mística. A gente não entra nesse primeiro grau de oração, de recolhimento interior. Não é? Nós precisaríamos purificar o corpo. Então, nós falamos na última formação, antes de colocar o grau de oração mística, de recolhimento interior, que a gente precisa rever a nossa vida de oração, precisa fazer um exame de consciência para ver o que está errado. Porque quando a gente lê os livros, quando a gente vê na vida de outras pessoas, a impressão que dá é que é para ser uma coisa muito rápida esse processo, do primeiro grau de oração até o 4º grau de oração, ascéticos, né? Então, oração vocal, oração de meditação, oração afetiva e de simplicidade, não é para ser uma coisa demorada. Há santos que passou da primeira à 3ª morada, uma oração de simplicidade, tipo numa questão de 2, 3 meses, 4 meses, como São Francisco, por exemplo. Uma outra coisa é você, do 4º grau, chegar até o 7º, que aí é Deus que comanda, o tempo é Ele que faz, né? Agora, esses outros graus ascéticos, dependendo de nós, dependendo no sentido de a gente colaborar com a graça, não é para demorar tanto. Não é para demorar tanto. O problema é que existem algumas coisas dentro da vida de oração que a gente não presta atenção.
E aí eu queria comparar, antes da gente comentar aqui o finalzinho do que nós tínhamos falado, uma primeira parte do grau de oração de recolhimento interior, falando que o que acontece, né, por dentro de nós, então, é como se nós começássemos a sair da periferia do castelo, porque os graus de oração ascéticos, ou primeira, segunda e terceira morada, ainda não é propriamente o castelo, é a periferia, é o corpo, né? Uma tentativa do espírito se imprimir sobre o corpo para purificá-lo. Então, você está ali na periferia. O que é fora do castelo é só treva, só lama, miséria e pecado. Vocês imaginam uma escuridão no mundo inteiro, né? Trevas, de repente você olha lá no fim do mundo, tem uma luzinha, né? E aí você vai se aproximando, você vai ver que vai crescendo naquela luz, você vai vendo que tem um castelo ali mesmo, né? E tem uma luz bem iluminada lá na frente, mas o resto é penumbra. Aí você entra, ainda está escuro aqui embaixo, né? Porque ali ainda é a periferia, é como se você estivesse nos calabouços do castelo ou nas primeiras entradas, nos primeiros aposentos, né? Tudo muito escuro ali. Mas na medida que você entra nos aposentos do rei, você entra no castelo mesmo, é a partir do quarto grau da oração. Então, você entra nas moradas interiores, a Santa Teresa coloca para nós, não é? Então, para isso acontecer, há uma necessidade de uma purificação do corpo. E diga-se passagem, o que purifica o corpo da gente não é nem tanto a penitência, as mortificações que a gente faz, mas, por incrível que pareça, é a fé, não é? A fé, na medida que ela, como diz Hebreus 11, ensina a gente a enxergar as coisas que a gente não vê, que a fé é a substância das coisas que se espera, né? Junto com a esperança ali, ela ensina também a desprezar as que se vê. Ela vai produzindo cada vez em nós uma pureza maior, não é? Então, a fé é a força que vence o mundo. Nós temos 3 inimigos para derrotar na vida ascética. O mundo, primeiramente o mundo, com suas máximas, as suas ideias, os seus pecados, depois a carne, ou aquilo que o mundo deixou manchado em nós, a carne, e depois nós temos que vencer também o maligno, não é? O demônio. E todas essas lutas, esses combates, nesse processo da vida ascética, a gente vai vencendo na medida que a fé vai crescendo, não é? Então, por que nós caímos? Por que nós pecamos? Porque nós não temos fé. Por que a gente não progride na graça? Por que a gente murmura? Por que a gente reclama? Porque a gente não tem fé. Não é? Porque quando alguém trai a sua esposa, porque diante de uma situação de adultério, alguém vai lá e não consegue, porque não tem fé. Não é? Porque não abraçou a fé católica, não fez aquele ato de fé na hora da tentação. Isso também pode ser ilustrado. Existe uma passagem nas Escrituras, nos Evangelhos, em Mateus, não recordo exatamente a passagem, mas é uma passagem muito conhecida, que é a palavra da boa semente. Não é? Aquilo ali é impressionante, como essa passagem ela tem muito a ver com os primeiros graus de oração, com aquilo que é o conteúdo da vida de oração mesmo, nesses graus de oração mais baixos, né? Então, você veja, a palavra fala que saiu ali um semeador a semear sementes, parte da semente caiu na beira do caminho, não é? Os passarinhos comeu, outra parte caiu na rocha, cresceu um pouquinho de raiz, mas não era profundo, secou, e outra parte caiu nos espinheiros, e ali, não é? Sufocou, cresceu um pouco mais, mas foi sufocado. Depois tem aquela que caiu em terra boa e deu fruto 100 por 1, né? Então, o próprio Jesus, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, nos explica essa parábola. E o nosso Senhor, no próprio Evangelho, ele explica essa parábola dizendo que a semente é a palavra de Deus. Não é? Que os passarinhos são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não guarda, ouve, sai dali e esqueceu. O passarinho levou. Não é? Supondo que você venceu a barreira, Jesus diria, né? Supondo que você venceu a barreira dos passarinhos, cresceu um pouquinho, está nas pedras, mas aí as rochas, cresceu, né, no meio das rochas, não deu fruto também. E os espinhos sufocou tudo. E o próprio Jesus fala que os espinhos são as preocupações da vida, os afazeres e tudo. Então, veja, o próprio Jesus diz a palavra, depois ele diz o significado. Então, aqui tem uma coisa muito importante que a gente precisa prestar atenção na oração, é que Deus fala conosco. Então, Deus, quando fala conosco, ele fala através de uma palavra, ele manifesta uma palavra.
dentro de nós, não é? Então, na vida de oração ascética, no grau de oração vocal, essa palavra é manifesta para nós, a gente não percebe ela com clareza, mas é um desejo de ser de Deus, um desejo de viver os mandamentos que surge no nosso coração, é um desejo de ter o principal esteio da nossa vida, mesmo os 10 mandamentos da lei de Deus, não é? Viver os 10 mandamentos com profundidade. Não é? Então você fica naquele desejo ardente de não querer mais pecar, claro, você está fraco, se você não cuidar de fazer exames de consciência, não começar a participar com efetividade dos sacramentos, você vai entrar na primeira morada, que é esse momento em que você sai do pecado, começa a viver os mandamentos e comungar, mas, de vez em quando, como você está nas peças de baixo ali, está ainda na penumbra, você tem desejo das coisas do mundo. O mundo está dentro de você. Quer dizer, os passarinhos das coisas do mundo estão querendo roer o tempo inteiro aquela palavra que está produzindo em você uma purificação através dos mandamentos. Porque é mais difícil porque é uma coisa ainda muito negativa. Você não fazer coisas. Então, é muito pesado no primeiro momento. Não deveria ser. É pesado porque a gente não tem generosidade na entrega. Nós amamos mais o mundo do que queremos aquilo. Falta generosidade na nossa entrega. Na verdade, se a gente tivesse um jeito de conciliar as coisas do mundo com as coisas da fé, a gente daria um jeito. Talvez se fosse assim, a gente progredia um pouco. Mas o problema é que a gente tem muitas coisas de mundanidade dentro de nós. Não é? É uma insensibilidade às coisas de Deus e uma hipersensibilidade com as coisas do mundo. Não é? Então, nós vamos nos alienando com muitas coisas que a gente vai colocando dentro de nós. Né? Não, é meu amigo ali, né? Uma conversinha no boteco, não tem nada a ver. Tomar uma bebidinha no final de semana, não tem nada a ver. Isso aí é bobagem, não tem nada a ver. Nada a ver um monte de cego, justamente porque está na primeira morada. Está cego, não vê nada. Não é? E aí o passarinho vai lá e come a palavra de Deus. Você vai no final de semana na igreja, o padre faz uma homilia maravilhosa, entra dentro de você fala, nossa, preciso me converter. Na semana o passarinho vai e leva. E leva por quê? Porque a gente não medita. Então, a questão aqui toda, para a gente progredir na vida de oração, é você permanecer na palavra. Não é? Permanecer nessa palavra que está sendo manifestada para você quando você se converte. Quando uma pessoa se converte, não é que agora eu vou me converter. Não é como se fosse ela mesma querendo fazer isso. É Deus tocando dentro do seu coração. Ninguém se converte se não for pela ação da palavra de Deus dentro de nós. Ninguém muda de vida se não for assim. Então, está uma pessoa vivendo uma vida do mundão, uma esbórnia, na depravação e tudo, de repente ela sente um movimento da graça. Um exemplo muito bem disso, o padre Léo, que estava doidão, sentiu um chamado para ser padre. Né? Deus pode manifestar a sua graça assim. E ele correspondeu àquele negócio, foi se purificando, entendeu? Saiu daquele negócio, foi dando adesão à palavra de Deus, virou um grande sacerdote. Não é? E assim a gente vê tantos exemplos de pessoas que manifestamente Deus faz esse convite, que a gente ouve, mas não entende que é Deus convidando. Então a gente pensa que é uma força que veio, uma unção. É uma unção que veio. Mas, uma força do além. Não é Deus que está dentro de você, lá na sétima morada, tentando te conduzir lá para ela, lá para dentro. Então tem pessoas, aí vai depender do temperamento, da força daquela pessoa, ela se entrega rapidamente para aquilo e vai. Não é? Vai que nem uma flecha no alvo certinho. Sem colocar muitos tropeços. Né? Depende da criação da pessoa. Mas, geralmente, a nossa conversão ela é de uma vida imoral para uma vida moral, mais estável. Né? É uma conversão moral, vamos dizer assim. Né? Nós nos convertemos nos estados de pecados terríveis, na nossa sexualidade, no mundo que nós estamos pansexualizados. Não é? Então, aquilo se torna mais difícil, mais pesado, porque nós ficamos sentindo o gosto das coisas mundanas. Mas, supondo que a gente fez o esforço, ouviu a palavra de Deus, fez adesão e começou a entrar numa meditação, então você estaria numa segunda morada, Santa Teresa, não é? Então, a meditação da palavra faz você vencer os passarinhos, e você entrar na segunda morada. Aí, a Santa Teresa vai dizer, você começa a ter oração, de verdade. Né? Até então, você estava ali sapecando algumas orações. Claro que ela vai dizer que na oração vocal, ela entende a oração vocal como a repetição de uma forma pelos lábios, mas aquele pensamento piedoso em Deus. Ou seja, refletindo nas palavras que você está rezando. E, ao mesmo tempo, o convite a essa reforma moral de vida. E ela fala isso não exatamente com essas palavras, mas ela fala de autoconhecimento. Não é? Um autoconhecimento mesmo da sua situação para se entregar a Deus. Mas você fazendo isso,
você aderir à palavra de Deus, que está manifestando para você, então você começa a meditar nela. Então, nessa hora, a fé, no mesmo momento, a fé produziu uma purificação maior nos 10 mandamentos ali. Você fez um ato de fé e nem percebeu o que fez, está mudando de vida e nem percebeu. Mas, na medida que você começa a fazer uma meditação da palavra de Deus, no Santo Texto, ou meditar o Pai Nosso, meditar as orações que você costuma rezar, não é? A fé ou a caridade, vamos pensar, a caridade vai encontrando na meditação um sentido mais profundo, não é? Você vai percebendo que existem razões por que se crê. Na medida que você faz isso na meditação, você vai vencendo os passarinhos e vai também colocando a sua semente em raiz mais profunda, vai, em certo sentido, vencendo as rochas que está atrapalhando ali o desenvolvimento dessa palavra de Deus dentro de você, que é um convite cada vez mais profundo, apesar de que a gente está cego e está amarrado, não consegue perceber, como Santa Teresa diz, esse chamado, a gente só percebe um sentido mais profundo, que aí você olha assim, poxa vida, não tem condições de ter sido eu que pensei isso, na hora da meditação ali, né? Alguma coisa está acontecendo aqui, Deus está falando. Aí você vai com gosto no outro dia. Aí no outro dia você vai novamente com gosto procurar aquilo. Não é? Você vai na medida que você vai fazendo isso, você venceu os pecados mortais, está vencendo, começando a vencer também os pecados veniais, através da meditação, e Deus está alimentando a sua alma com verdades de fé, Você vai encontrando na meditação um sentido mais profundo, que na verdade são verdades de fé. Não é? Aí, supondo que a pessoa fez isso como se deveria, ela aderiu à palavra, reformou a vida pelos mandamentos, obedeceu à lei de Deus, não é? Aqui ela deveria, nessa segunda manifestação da palavra, que é através de você perceber um sentido mais profundo da fé, dos mistérios da fé, ela deveria, ao mesmo tempo, começar a buscar adquirir virtudes. Não é? Então, eliminar os defeitos mais grotescos, aqueles que talvez sejam predominante dela, não é? Buscar um autoconhecimento mais profundo, tentar imitar mais de perto o Cristo. Ela fazendo isso, ela começa a progredir na oração e ela entraria naquilo que seria a oração afetiva, porque, na verdade, ela vai perceber que aquela verdade de fé que ela estava encontrando na Sagrada Escritura ou na oração é uma pessoa. Ela vai perceber isso. Quando ela foi rezar, ela não estava rezando sozinha. Tem alguém ali que estava manifestando aquilo para ela, estava explicando para ela. Não é? Aí nós costumamos, os autores espirituais costumam dizer que esta pessoa que você encontra no ato de fé, né, é a segunda pessoa da Santa Trindade, o Verbo encarnado, Nosso Senhor. É uma pessoa que está ali. Não como você vai ver ele no paraíso, é uma participação de Deus ali naquela hora. Então, se na meditação você encontra Deus no sentido mais profundo, na oração afetiva você encontra Deus atrás do ato de fé. Você encontra Deus no ato de fé. Quando você faz um ato de fé, não é? A caridade encontra no ato de fé a pessoa de Jesus Cristo. Então ele começa a amar aquela pessoa. Aí o Padre inteiro, o Rui Marinho, coloca para nós que é a primeira vez que você tem uma união da fé com a caridade. Porque a fé encontra a verdade de fé, a fé percebe que é uma pessoa você ama, porque é próprio do amor, não é? Se unir com as pessoas que se amam. Não é? E só existe amor entre iguais. Então, se você encontrou com uma pessoa, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, então você deveria fazer o esforço por amá-lo, cada vez mais. Ainda é um esforço ascético, você tem que fazer o esforço de amá-lo, buscar amá-lo. Então, não é tanto o afeto, a gente fala oração afetiva, né? Não é tanto o afeto da oração afetiva, né? A devoção, que é um ato da vontade que arrasta o afeto. Não é tanto isso, mas depende da percepção, não é? Da tua atenção na presença do Cristo que está ali. Porque essa palavra, ela vai ter que ficar mais evidente, ela vai ter que te mostrar o que ele quer, vai ter que te mostrar qual é a vontade dele. Então, você teria que aderir a essa vontade de Deus, não é? E na medida que você faz isso, aí você encontra um outro obstáculo, que é o bendito dos espinhos. E esses são os mais difíceis, não é? Porque o próprio Jesus, ele enfatiza isso na parábola, dizendo que isso é as preocupações da vida, não é? É difícil de vencer porque quem chegou na oração afetiva deveria estar numa segunda para a terceira morada, né? Uma terceira morada, não é? E na medida que ela chega lá,
que ela encontrou o afeto, ou ela se prende nos afetos, não é? Ela vai ficar para querer experimentar aquilo. Esse desejo de querer experimentar os afetos vai começar a gerar uma aridez, não é? E na medida em que essa aridez começa a crescer, ela tende a entrar numa tibieza, não é? Que é uma fraqueza de vontade, e aí qualquer coisa vai ser preocupação da vida. Então eu vou, sei lá, sair com os amigos, qualquer coisa vai ser preocupação. Limpar a casa, lavar a roupa, ficar na cozinha, que nem a Marta, né? A Marta ficava na cozinha. Aí Nosso Senhor ela foi lá reclamar com Jesus, porque a Maria estava nos pés de Jesus, e ele falou, não, calma lá, Marta, você está preocupada demais com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, não vai ser tirado dela. Uma só coisa é necessária. Mas aí a gente fica, né? O Padre Paulo Ricardo fala que a gente começa a andar pelo castelo, né? Começa a ficar nas peças aí, andando pela periferia do castelo ali, sem nunca querer progredir para uma vida mais profunda, né? Porque vai exigir um desprendimento maior da nossa parte, né? Vai exigir uma generosidade muito maior ainda da nossa parte, porque a gente vai ter que vencer os espinheiros, que é o que sufoca a palavra de Deus, né? Então, a essa altura, a alma teria condições de perceber uma nuance daquilo que Deus quer dela, né? E geralmente, quando a gente percebe isso, que vê que é uma coisa muito difícil, a gente pensa que vai sofrer, a gente começa a criar as preocupações, né? Seja com a viagem, as férias do fim do ano, o salário, a família, os filhos, e aquilo vai virando um ninho, sendo que se nós uníssemos com o nosso Senhor, a gente teria muito mais posições para poder organizar prudentemente tudo aquilo que nós precisamos fazer. A gente prefere voltar para trás, volta para trás. Tem uma passagem na Sagrada Escritura lá, acho que São João, Evangelho de São João 5, que é bem característico daquilo que a Santa Teresa talvez queira expressar aqui, de uma pessoa que está justamente andando pelos castelos, né? Ela está com seus sentidos, suas potências voltadas para fora, porque está preocupada, está sufocada. Quem está na terceira morada, às vezes chegou numa oração de simplicidade ali, começou a aridez, Deus começou a purificar ela, ela começa a se preocupar com as coisas, está difícil, fica árido, quer desistir, Deus me abandonou, Deus não me ama, e ela vai criando situações. Ela fala assim, ó, façamos de conta que esses sentidos e potências são gente que estão nesse castelo, mas que saíram para fora, para andar com gente estranha, inimiga do bem desse castelo. Dias e anos, a pessoa fica assim. Não é que ela volta para um estado de pecado grave, talvez não esteja pecando, mas ela está murmurando, está reclamando, está fazendo compra, está preocupado com um monte de coisa e não foca a atenção naquilo que é o único necessário, está aos pés de Nosso Senhor, né? Alguém poderia dizer assim, mas a pessoa tem que trabalhar, tem que comer, tem que fazer um monte de coisa, tem que pagar as contas, tem que organizar a casa, tem que cuidar dos filhos, tem que estudar. A gente teria que lidar com essas coisas. Um exemplo maravilhoso disso que eu ouvi, para a gente tentar entender isso, a gente deveria imagina uma mulher que fique grávida e aí ela dá à luz a um filho. Se o esposo tinha certo ciúme da esposa e achava que ela amava muito, quando uma mãe dá à luz, aí que ele vai ver o que é amor de mãe, né? O amor de mãe é uma coisa extraordinária. Então ela faz tudo, mas ela não larga o menino. Você veja, a mãe, quando ela dá à luz a uma criança, é uma coisa impressionante, né? Porque ela amamenta a criança, ela cuida da roupa do bebê, cuida do marido, faz a comida, cuida do bebê, não larga a criança está ali, não é? Então a gente deveria imaginar essa união com o Nosso Senhor, pensando no menino Jesus, pensando no bebê, que você tem que ficar com o menino Jesus o tempo inteiro nos seus braços e fazer todo o resto, não é? Sem perder essa união com ele. É um meio que a gente teria para não se preocupar com nada. Eu estou aqui com o menino Jesus, estou aqui. Imagina Jesus, São José, a Virgem Maria na casa de Nazaré, não é? É exatamente isso que seria uma imagem da oração de simplicidade. Você não esquece da presença do menino Jesus, ou de Deus que está ali. É como uma mãe que cresceu um amor profundamente porque fez nascer o menino e ela tem que fazer todo o resto, mas ela não pode esquecer, não é? Então, essa pessoa está ali, e essa passagem na Sagrada Escritura é aquela passagem que diz que o São Rafael descia de vez em quando num tanque, nos pórticos ali uns tanques de água que tinha, e agitava a água. É o Evangelho de São João 5, não sei qual o versículo. E
o primeiro que entrasse naquela, era de ano em ano, o primeiro que entrasse naquela água seria curado. Então a palavra fala assim: tinha os cegos, os coxos, os paralíticos. Né? Imagine que eles estão na primeira morada, estão na segunda, estão na terceira. Esses paralíticos, eles estão ali, não é? Eles não conseguem ir para frente, perambulam pelo castelo, está ali, parado, não progride, fica ali. Mas o que é engraçado é que assim, não é que eles voltam ao estado, eles querem muito progredir, não é? Eles querem muito passar adiante. Tanto que a imagem do paralítico que está lá. Jesus chega perto dele, não é? E pergunta: você quer ser curado, meu filho? E ele está tão acostumado com aquela vida dele que ele fala: mas Jesus, toda vez que eu vou entrar dentro do tanque, outra pessoa já entrou no meu lugar. Já tem anos, a palavra fala, tem 28 anos que eu venho aqui. Você imagina, né? A pessoa está numa oração afetiva, na oração de simplicidade, que seja, há 28 anos. Porque a gente tem que entender a palavra de Deus com um sentido mais profundo. Né? E Jesus está ali chamando ela, e ela está falando com Jesus, está ouvindo a palavra, mas ela não está dando atenção para aquilo, porque ela está sufocada, está paralisada, está preocupada com o mundo e outras coisas. Então, quando Jesus olha para Marta e fala: você está preocupada demais, faça que nem Maria, olha, segura o menino, presta atenção. Não é? Você está paralisado na sua vida de oração, você tem que ir para frente. Oração mesmo só começa a partir da quarta morada para frente. Não tem vida de oração antes disso. A verdade é essa. Não é? A verdadeira virtude, ela só começa a acontecer quando a gente entra na condução do Espírito Santo, nas virtudes infusas, que começa a trabalhar em nós mais efetivamente na quarta morada para frente. Não é? Então tá lá, Jesus chamando: vem paralítico. Aí o paralítico, Jesus cura aquele lá, né? E ele entra. O mais interessante é que fala assim, que ele entrou no templo com Jesus. Então Jesus fez isso mesmo, curou ele e colocou ele na quarta morada. Aqui a Santa Teresa fala que Jesus, que Deus, na sua bondade, tem misericórdia dessa gente, que fica como que alienada pelo castelo, ela não sabe mais o que fazer, está ali sufocada, e Deus vai lá e tem misericórdia dela. Mas ela está alienada por quê? Porque ela está ouvindo uma palavra, mas não está dando atenção a ela. Não é ainda a vida dela. Ela não deseja aquilo com todas as forças do coração dela. Ela ainda deseja a cozinha da Marta. Ela quer estar na cozinha. É uma figura de linguagem, né? A cozinha pode ser significar muitas coisas. Então, qual é a sua cozinha? O que está te impedindo de entrar em águas mais profundas ou sair dessa paralisia, ou de ouvir a voz do Mestre que está convidando, né? Porque aqui, se a gente der atenção à voz de Nosso Senhor, o que vai acontecer é que ele vai te mostrar como passar pela porta estreita. Você vai ouvir o silvo do pastor e ele vai te conduzir para lá. Ele vai te entregar, assim por dizer, ao Espírito Santo, como ele fez nos apóstolos. Ele veio ali, preparou 3 anos, manifestando uma palavra para os apóstolos. Né? Os apóstolos creram naquela palavra. Aí eles falou, João 8:31, eu acho. Se vocês permanecerem na minha palavra vai crescer dentro de vocês vão conhecer a verdade vai nos libertar. Fez isso. Foram lá, teve a traição, teve a cruz e tudo, depois veio o Espírito Santo. Então, a quarta morada para frente é o momento em que os dons do Espírito Santo começam a atuar em nós. Então, Jesus, primeiramente, nos prepara e depois nos coloca em moradas mais interiores, a gente entra nas moradas interiores, justamente para que a gente possa ser conduzido por ele, ou pelo Espírito Santo, de uma maneira mais sentida. Não é? Então, tendo em vista que a gente venceu essa primeira etapa, que consiste em você, primeiro, fazer atos de fé, não é? Perceber a palavra que está sendo manifestada para você e perceber que atrás dessa palavra tem uma verdade que Deus está mostrando. Não é? Então, por que a gente não progride na vida de oração? Porque a gente falta isso, a gente não presta atenção. A gente vai rezar, e aí a Santa Teresa coloca aqui que um dos problemas de quem entra na quarta morada também, no recolhimento, o diretor espiritual teria que cuidar dessa pessoa, porque ela tem lá os seus métodos de oração, ela está acostumada a rezar daquele jeito, daquela forma, não é? E ela não pode impedir a ação do Espírito Santo, porque ela pode regredir, não é? Se ela começar se ela percebeu que a graça chamou ela para aquele recolhimento interior, que ela percebe que a palavra aí é percebida com muito mais força dentro da gente, né? Como você purificou, você passou pelaquela purificação toda, teve 2 purificações aqui, tá? Na oração de simplicidade, dos sentidos, que é uma purificação passiva, e a nossa purificação ativa, que é aquele esforço que a gente foi fazendo, ascético, de chegar ali, não é? Então você purificou suas paixões,
Você é uma pessoa que não adultera mais. Se você é um jovem, você não vê mais pornografia. E você não reclama mais. Você está numa chamamos de paciência e perseverança perfeita. Né? Você tem paciência com tudo e espera constantemente em Deus. Qualquer momento Deus pode te tirar aquela paralisia e te colocar dentro do castelo. Né? Aí ele te coloca lá. Aí você fala, nossa, que maravilha, eu estou aqui. Aí você começa a pegar os métodos de oração e começa a rezar de novo. Aí o Rui Marinho fala para nós que isso atrapalha a ação da graça de Deus. Porque aí não se trata de você querer meditar mais e querer fazer o esforço discursivo da inteligência, mas é você amar e se deixar ser conduzido pela graça de Deus. Não é? Se deixar ser conduzido por Ele. Então, colocando o que ele disse para nós, ele definiu, então, a oração, o primeiro grau de oração sobrenatural, que é o quinto na ordem, né? Mas é o primeiro sobrenatural, que é o recolhimento infuso. Ele diz que isso aí é uma união, a oração de recolhimento, a natureza dela é uma união do nosso entendimento com Deus. Então, a sua inteligência vai se unir com Deus. Essa é a principal característica, não é, da oração de recolhimento. Então, você tem uma graça de poder olhar o mundo, perceber o mundo com a inteligência de Deus. Essa é uma coisa extraordinária. Até na última formação, a gente deu o exemplo do filme de Santo Inácio Loyola, que é um momento que Deus coloca menino Jesus, né, para variar, coloca as mãos sobre a cabeça de Santo Inácio e fala, veja o mundo com os meus olhos. Mas que olhos? Não é com os olhos corporais. É olhar o mundo agora com a inteligência de Deus. Não é? Um exemplo bastante bem próximo daquilo que é a oração de recolhimento. Não é? A pessoa sai dali sabendo o que tem que fazer agora. Que a palavra de Deus caiu em terra boa. Não é? Então, o Padre Inteiro, ele fala o seguinte, que, inclusive, Santa Teresa disse também, né? Esses 2 graus de oração, que a gente vai tratar o outro na semana que vem, é o que é o de quietude, não é? Também é o recolhimento infuso de quietude. São os 2 primeiros graus que se manifestam em nós. Primeiro de recolhimento infuso, depois de quietude, ascéticos. Ele compara como que um jardim bem irrigado, que você poderia, talvez, umas rodanas, assim, que se coloca naquele negócio de aguar as plantas, tá cheinho, bastante água, você não tem esforço para carregar aquele negócio, você vai só canalizando a água para um lugar ou para o outro. Né? E tem alguns cuidados, de colocar uma cerca no jardim para um bicho não vir lá e comer e tudo. Mas a condução da oração é completamente de Deus. Não é? Então, você tem água cristalina ali abundante para regar. E tudo que você plantar nesse jardim dá. Não é? Tudo que você plantar dá, porque se caiu em terra boa a palavra de Deus. Não é? O Santo Inácio saiu daquele momento da gruta dele ali, sabendo o que ele tinha que fazer. Não é? Assim também se dará conosco, tem que chegar até lá. Não é? Então, o Padre Inteiro, ele coloca que Deus, ele clarifica infinitamente, ao modo dele, a nossa inteligência, de uma maneira externa, não é? Enquanto que a sua virtude onipotente, de uma maneira interna, vai cativando e confortando cada vez mais a nossa inteligência, vai cada vez mais unindo com ele. E vai enriquecendo ela. Como que ele faz isso? Com os dons do Espírito Santo, aqueles dons que a gente veio falando. Né? O dom de ciência, o dom de conselho, né? de inteligência. Né? E aí ele faz a gente, de um golpe, o Cântico dos Cânticos fala que é um fio de cabelo. Uma violenta caridade, um tapa com fio de cabelo. Você entra lá na quarta morada. Vai cativando a sua inteligência de tal forma que é como se fosse um golpe. Assim. É o primeiro momento em que Deus começa a curar a ferida que ele tinha feito antes. Fala a palavra de Deus, né? Deus é que fere, mas ele cura a ferida depois. Começa a cicatrizar. Né? Então, ali a gente vai experimentar coisas maravilhosas, segundo o Rui Marinho aqui. Né? Então, existem alguns fenômenos, que foi o que a gente não tratou na última formação. É bom ouvir essa formação junto com a outra que foi dada. Não é para que tenha uma continuidade. Eu não voltei muito no que a gente falou, né? Geralmente eu faço o resumo do que a gente colocou, eu não voltei muito. Então ele coloca para nós que existem alguns fenômenos, não é? Que são fenômenos antes, é uma preparação antes, não é? Vamos dizer assim,
e depois da oração, mas que, na verdade, não se distingue muito substancialmente da oração de recolhimento, porque já é um efeito antes e durante dela. Então, ele fala que quando a pessoa que está nesse grau de oração, começa a experimentar os mesmos graus de oração de recolhimento infuso, a primeira coisa que ele sente mesmo é uma presença de Deus profunda, não é? É uma presença sobrenatural, você vai distinguir. A pessoa que está lá, a Santa Teresa também fala isso, ó, só quem está lá para poder perceber o que é de fato. Mas uma presença de Deus mais sentida, mais íntimo dentro de você. Então, imagine que se você se conhece bem, que você percebe o que é um ato intelectual exercido, você percebe uma verdade intelectual com a sua inteligência, você vai conseguir claramente perceber o que é você perceber com a inteligência iluminada pela fé uma verdade de fé. Então, é uma coisa intelectual. Se você tem a experiência do autoconhecimento, quando falo autoconhecimento, saber que você tem uma alma intelectiva, você tem uma alma substancial, você tem uma inteligência intelectiva, e que aquilo ali é a tua natureza, que é por ali que você conhece as verdades, e você conhece as verdades, é por ali, e você é acostumado com isso. Quando você percebe uma presença de Deus mais sentida, a esse nível que o grau de oração nos coloca, rapidamente vai perceber que ali não é normal, não é natural. É um conhecimento mais íntimo daquilo que Deus realiza. Não é? Então, ele coloca um fenômeno antecedente e depois, subsequente, que é essa presença de Deus. Então, como a oração de quietude já é um grau de presença de Deus profundo, ele fala, isso aqui é algo que não difere muito substancialmente. Não é? Então, ele coloca os principais fenômenos que acompanham. Então, justamente, uma viva presença de Deus que precede ordinariamente a oração de recolhimento, enquanto tal. Você vai se colocar, até falei na formação passada, você se coloca em oração, quando você faz o sinal da cruz, você vai para o grau de oração que você está. Porque o Espírito Santo já vai te conduzir a te colocar lá. Então, logo no início da oração, você se coloca ali, você já percebe a presença de Deus, de uma maneira muito mais profunda do que ordinariamente você sentia antes. Não é? E a pessoa vê mesmo, experimenta mesmo essa presença. Depois, uma admiração deleitosa, que vai enlarguecer a alma, encher ela de prazer, não é? de esperança em Deus, né? De alegria, de gozo, de contentamento, não é? Porque ele vai perceber as maravilhas de Deus, a bondade e a formosura de Deus. Aí, um profundo silêncio espiritual. A alma vai ficar como que abismada, né? Absorta ali na presença de Deus. Não é? Ali não tem... pessoa, ela não perde os sentidos, Santa Teresa fala aqui. Ainda não é o momento que ela perdeu os sentidos, ela está lúcida, percebe tudo, não é? Mas ela fica abismada num silêncio espiritual profundo, que é uma pureza cada vez maior, não é? Em que a alma vai saindo de toda a superfície, né? E vai mergulhando cada vez mais em Deus. Agora, um dos pontos que eu achei maravilhosamente, e que justamente para mim, aqui pelo que o Arinteiro coloca, que a oração de recolhimento infuso é a união do nosso entendimento com Deus. Se é assim, um quarto fenômeno que acompanha essa oração é luzes vivíssimas de Deus e dos mistérios de Deus. Então, uma pessoa que está aqui nesse grau de oração, ela começa a alcançar um conhecimento de Deus que a vida inteira de meditação e de estudo ela não alcançaria. E, assim, segundos, ela compreende os mistérios de Deus. Né? Então, aquilo que a gente busca para os estudantes aí, que quer ser professor e quer... se ele desejasse chegar nesse negócio aqui rápido, não é? O que ele ia ter, não é? Na verdade, ele trabalhar com a inteligência de Deus. É você ser iluminado pela fé ali e ter a inteligência de Deus a seu favor. Então, ele fala assim, ó, luzes vivíssimas sobre os mistérios de Deus, sobre Deus e sobre os seus mistérios. Né? Então, em um momento e sem trabalho, adquire a alma algumas luzes tão grandes como nunca houvera podido alcançar em anos inteiros de estudo e meditação. Imagina como deve ser maravilhoso uma coisa dessa. Então, 4 fenômenos que acompanham. Né? Antes, durante a oração e depois. Então, uma viva presença de Deus, uma admirável deleitação nessa presença que alarga a alma e enche de alegria, não é? Um profundo silêncio espiritual e luzes vivíssimas de Deus e dos seus mistérios acompanham esse grau de oração. Não é? Agora, qual é a conduta para o tratamento? Aí você foi
entrar naquilo que seria a quarta morada, né? E o quarto grau, o quinto grau de oração, ou o primeiro ascético de recolhimento interior, né? Recolhimento infuso. O que a alma tem que fazer agora aqui? Então, o Rui Marinho coloca algumas condutas práticas, não é? Primeiro, ela não deve abandonar o diretor espiritual. Então, ele fala, ainda mais que nunca, a alma precisa ser ali educada, adestrada até, ele coloca essa expressão, né? Para que ela possa, quando ela começar a receber as primeiras luzes contemplativas, né? Para ela não pôr o quê? Não pôr obstáculos à ação de Deus, certo? E possa, ao mesmo tempo, tirar o maior rendimento espiritual desse grau de oração. Então, quais são os conselhos? Primeiro, não suspender a oração discursiva habitual que a gente está, enquanto a gente não tiver certeza que é Deus que está chamando a gente para aquilo. Né? Não suspender a oração. Até mesmo porque, se é Deus, o atrativo é tão grande, tão profundo, que você vai mergulhar naquela luz, ela despreza a luz e quer fazer com o esforço dela mesma, começar, porque ela está achando mais bonita a meditação aqui, tá? Ela não quer abandonar o hábito meditativo, não é? Então, o Remarinho fala para nós, não suspender o discurso até você ouvir claramente o convite do Senhor. E ele traz o que a Santa Teresa fala sobre isso. Ela diz, não posso entender como se possa deter o pensamento de maneira que não se faça mais dano do que proveito. Então, você está lá, Deus te chamou. Aliás, você não foi ainda convidado a ser introduzido nos aposentos do rei. Aí você faz um esforço tremendo para ficar, como se que um esforço para ficar em silêncio, como se fosse a oração, querendo produzir para o teu próprio ato a oração de recolhimento infuso, não é? O que ela vai dizer para nós é que não adianta nada, se a gente não entendeu que este rei nos ouviu ou nos vê, não é? A gente não pode ficar pasmado, só que a gente vai ficar perturbado. E isso a gente procurou a fazer esse grau de oração por nossa própria conta. Então, o que vai acontecer? Vai vir uma aridez, não é? Porque a alma fez muito esforço para poder ficar em silêncio, sem o discurso da inteligência, não fala de silêncio, sem o discurso intelectual. Ela fez um esforço muito grande, então vai vir um desgaste, ela vai ficar árida com aquele negócio, não é? E a imaginação dela vai começar a trabalhar a solto. O esforço de você querer ficar em silêncio nesse nível de oração que Deus está chamando, não dá para fazer por própria força. É a iniciativa de Deus. Então não adianta nada você querer fazer uma coisa que não é Deus que está convidando. Não é? Então a gente tem que ter paciência e ficar ali. Porque enquanto a gente não tiver a questão é a seguinte, a transição é da oração de simplicidade para a oração, não é, de recolhimento infuso. A grande barreira que a gente bate, além do sufocamento, é a reclamação, por incrível que pareça. Não é? Se nós entendermos, como a gente colocou na formação passada, que para entrar na vida mística, nós precisamos ser crucificados, então, aonde Cristo teve muito paciência, aonde Deus mostrou mais paciência em Jesus Cristo foi na cruz. Ele foi que nem um cordeirinho. Não abriu a boca, não reclamou, e o povo estava matando ele. Né? Inclusive, tem uma pessoa que perguntou, na semana passada, na última formação, se Deus poderia nos conduzir para uma vida de sofrimento e angústia. Não é? A princípio, eu teria respondido que sim, porque é o que a gente vê acontecendo, não é? Em muitas almas e tudo. Mas a gente deve prestar atenção numa coisa. Primeiro, que o sofrimento, a angústia, o sofrimento é fruto do pecado. Não é? Então, quando Deus entra em agonia no Getsemane, e eu pensei nisso para dar a resposta, ele entrou em agonia por ele ver o pecado da humanidade, ver os sofrimentos que aquilo estava causando. Não é? Mas quando ele entrou na vontade de Deus, aquilo não era mais... A gente entende como sofrimento, mas aquilo não era mais sofrimento. Aquilo ali, ele pegou aquela cruz com tanto amor que foi que nem... Sem desviar para a esquerda e para a direita, eu vou morrer na cruz. Ninguém está me tirando a vida, eu estou dando mesmo, minha vida por mim mesmo. Quem está sofrendo, quem está morrendo, quer desistir, quer sair correndo ali. Não é? Então, a gente tem que entender que nesse momento aqui, da oração de simplicidade, a gente venceu o mundo, venceu a carne, está prestes a vencer o demônio, né, ali, entrando na quarta morada, que aquilo ali já não é mais sofrimento, aquilo é amor, é dado de graça. Você se lança, se entrega no amor. Então, não adianta nada você ficar ali fazendo discurso da inteligência, não vai. Você tem que amar mais, não é? Desde que Deus esteja te convidando
para aquilo. Né? Então, a primeira conduta prática é a gente nunca querer suspender o discurso da oração meditativa, ou do grau de oração que a gente tiver, né? Sem antes sentir claramente que Deus está nos convidando a entrar nesse grau de oração. Depois, o outro é o contrário. Se a gente percebeu que Deus está chamando a gente para esse grau de oração, quer dizer, você está sentindo um recolhimento interior, não tem como não perceber que é completamente diferente da oração ascética, então a gente tem que suspender imediatamente o discurso. É o contrário do outro. Então, se a gente sentiu o atrativo da graça, supondo que a gente fez o dever de casa completinho, viveu os mandamentos, venceu os passarinhos, meditou, venceu as rochas, venceu o sufocamento da oração afetiva e simplicidade, você fez o dever de casa como deveria fazer, não é? Olhou, fez o exame de consciência, não faltou nada, e aí você está lá rezando, de repente você sente aquele convite da graça, como que Deus queria te dar o prêmio por aquilo que você fez e se esforçou, não é? Você sente esse convite, então, imediatamente o Rui Marinho coloca, suspenda o discurso, porque não adianta você ficar meditando, porque se você ficar, né, meditando, você vai perder a graça. Deus vai quer dizer, como se você tivesse abrido a porta da carruagem para você entrar, ele abriu para as virgens, você ficou, não, vou ficar aqui meditando, vou ficar aqui, não vou entrar agora não. Pode ser que ele não volta mais, né? Então, isso aqui é consequência da anterior. Na outra, enquanto a gente não vê a graça, a gente não abandona o discurso. Se a gente vê a graça agindo, que é a palavra de Deus está sendo manifestada de uma forma mais claramente, a palavra que caiu em terra boa, a semente, né, que caiu em terra boa. Se a gente vê isso, então, abandona o discurso imediatamente, não é? Então, a Santa Teresa coloca para nós, suspender o pensamento antes da hora é insensatez e bobagem, mas empenhar-se em seguir orando com as potências, quando a graça nos convida ao recolhimento e sossego da contemplação, seria imprudência e paralisia. É aquele cara que está lá paralisado perto da piscina, o tanque na frente dele para ele mergulhar e ele está paralisado, não consegue. 28 anos estava lá o paralítico, não é? Então Deus querendo te colocar lá dentro do tanque para você mergulhar nele. Jesus estava falando com ele, eu estou aqui, criatura. Quem está naquele tanque? Não. Rafael é só um anjo, ele está lá curando, mas o posto está muito mais do que uma cura. E o cara está lá, não é? Querendo ficar preso no discurso dele, na paralisia dele. Coitada, porque, na verdade, a oração de simplicidade é muito árida, tem muita suavidade, mas é muito árida, e a pessoa, às vezes, se acostuma a rezar naquele estado. Ela fica ali, acostuma, está ali, não está mais ligando para ele, está no deserto, está rezando. Aí, quando Deus vem, ela nem percebe que está lá, tá tão acostumado, tão dada para aquele negócio que ela nem percebe. Aí precisa que Deus realmente pegue ela, meu filho, calma, calma, vou te colocar aqui, não é na piscina, não, vou te curar aqui, ó, calma. E aí, introduz a pessoa lá. Então, essa paralisia em nós se dá porque a gente está vendo a ação da graça, mas a gente prefere ficar parado ali, querendo confiar em nós mesmos. Por isso que eu comecei a formação falando da confiança. É que depende de uma confiança, você se lançar em Deus mesmo e ver que é Deus que está ali. Não é? Então, a Santa Teresa fala isso para nós, expressamente, que a gente deve, quando vê esse atrativo da graça, então suspende a oração, porque senão isso aí é bobagem, você querer continuar meditando, não vai dar nada, vai atrapalhar a ação de Deus, né? Então, ao diretor espiritual, cabe, aos poucos, ele ir conduzindo a alma, né? Aí, se entregando essa ação de Deus, né? Logo que ele começa a notá-la. Porque existem muitas almas nesse ponto que são desobedientes, porque, como eu coloquei no início, né? Elas desenvolveram um método de oração favorável, né? E estava dando bem, meditava bem, estava encontrando as verdades de fé, estava aquela coisa toda. Então, ela acostumou, ela tem o ato da oração, não é? Aí, quando Deus quer mover para a graça da oração, ela não quer abandonar, ela quer ficar presa naquilo. Então, o diretor tem que brigar mesmo, você tem que parar com isso. Porque mais vale um segundo conduzido pelo Espírito Santo do que todos os anos que você passou, 28 anos de paralisia que você passou, ou mais, né? Um ano, aquela expressão do Salmo, um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 dias, né, fora da casa do nosso Senhor. É a mesma coisa aqui para nós, né? De respeito a essas pessoas que querem ficar ali, ó, desobedecendo o dever espiritual, para de discutir, o discurso da inteligência, mergulha na ação de Deus, e a pessoa fica insistindo naquilo ali, não vai para frente.
não é? Deus pode, inclusive, depois até não dar mais essa graça para ela, não é? Porque ela quer fazer a coisa não pelo Espírito Santo, mas por iniciativa própria, né? E, inclusive, a Santa Teresa fala que essa perda, que é você deixar Deus por Deus mesmo, né? Ela considera como ganho, não é? É um grande ganho você sair do teu esforço ascético e entrar na condução da graça. Não é? Então, é preciso deixar os exercícios discursivos, não é? Porque nesse caso você vai perder tempo, vai entrar no escrúpulo e não vai ganhar nada. Não é? Então, mais vale a alma deixar ser conduzida pela ação da graça. Nem que seja por um segundo que Deus te toque transitoriamente ali, é muito mais vantajoso do que você querer ficar meditando por iniciativa própria. Né? Depois, um terceiro ponto, que a alma deveria se entregar com toda a sua alma à vida interior. Então, aqui, aquela reforma moral que a gente falava no começo, de fato, aqui vai acontecer, porque se não acontecer, você não progride. Não é? Mas aí é algo mais profundo em Deus, é uma purificação maior em Deus. Né? Então, se uma alma chegou até aqui, é sinal que Deus tem muitas graças especiais para essa alma, tem uma missão grande para essa alma. Não é? Então, se ela recebeu esse favor de Deus, é sinal que ela é predestinada para grandes coisas. Né? Então, se ela não sair por culpa dela, por causa dessas coisas, né, então Deus vai conduzir ela, com certeza ela vai chegar lá na Santa Morada, no matrimônio místico, né, que é o último grau de oração que deve ser almejado por nós. Né? Então, a alma, ela tem que sair de todas as coisas que atrapalham a ação de Deus. Né? Nós temos um monte de caprichos na nossa alma. Né? A gente quer viajar no final do ano, a gente quer fazer um monte de coisa, é um monte de coisa que a gente vai colocando, criando desculpa para nós mesmos. Então, a alma pode entrar nessa quarta morada, mas ela pode sair de lá, se ela não começar a corrigir esses hábitos. Porque aí ela vai ter que praticar com mais força ainda as virtudes. Só que já não vai ser mais virtude adquirida, são as virtudes infusas. Não é? Mas ela vai ter que fazer esse esforço. Lembra que esse esforço que a gente faz, pensando no jardim bem irrigado, é de colocar a cerca. Não é que você vai agora cultivar a terra, porque a semente já caiu e está crescendo. Não é? Mas você tem que ter alguns cuidados para espantar os bichos, né? Peçonhentos ali da lavoura, você tem que colocar uma cerca. É esse cuidado que você tem que ter. Não é? Então, sair das ações exteriores, buscar um recolhimento habitual, não é? Interior, modificação dos sentidos, não é? Desprendimento absoluto de tudo quanto que é da terra e de pessoas. Não é? Não fala de desprendimento do coração, não. Você não vai ficar na presença de outras pessoas. Não é? Uma humildade profunda, mergulhar, a alma já sabe o que é o amor de Deus nessa hora, então mergulhar cada vez mais ardentemente no amor de Deus, né? Pedir o auxílio dos santos anjos para isso, e deve se entregar com plena confiança a uma oração cada vez mais profunda diante de Deus. Né? Então, ela tem que procurar o recolhimento habitual. Ela tem que, se ela já tinha um tempo de rezar, se ela já acostumou a rezar, agora aqui o que vai acontecer é que vai ainda mais tempo. Essa oração ela não vai ser só aquele momento ali, ela vai perdurar o dia inteiro. Então a alma tem que ter esses cuidados, né, de guardar o sentido, de viver uma vida mais mortificada, entregar-se plenamente à vida de oração, não é? Naquela vigilância, né, para sempre prestar atenção à voz de Deus, porque quando a gente entra nesse nível de oração, Deus sempre vai falar com clareza a sua palavra. A gente não pode deixar a palavra de Deus cair por terra, né? Então, se você entrou, isso aqui é um dos primeiros graus da contemplação mesmo, infusa, né? Então, Deus, a qualquer momento, pode falar com você. Então, a gente tem que estar... aquela passagem, né? Vigiar e orar, para esse momento aqui, é muito mais necessário. Porque Deus vai falar com suavidade. E Deus não fala com violência, ele fala com suavidade dentro da gente. Só que a gente já descobriu onde que Deus fala dentro da gente. Então, tem que ficar prestando atenção e estar presente naquele lugar o tempo inteiro, né? Para que a voz de Deus não caia por terra. Né? Geralmente é aqui que começam as verdadeiras obras de apostolado. É aqui que se começa a ter êxito no apostolado. Enquanto antes é só bagatela. Não é? Uma pessoa ou outra ouve, vem, não é? E às vezes ela até vê que tem alguma coisa, mas ela se aproxima e vê, não é o que eu pensava. Não é? Porque vida ascética é uma miséria. A gente tem que ir para a vida mística. Nós temos que estar lá, pelo menos no primeiro grau de oração, e desejar isso com todas as nossas forças. Não é?
Isso é a coisa mais importante que a gente pode desejar. Tá certo? Agora, essas coisas não se faz com violência, com esforço. É muito natural. Uma das coisas que impede também a ação de Deus é você querer fazer essa violência, querer até mesmo como se quisesse usurpar a ação de Deus, né? É com muita suavidade. E aí, enquanto Deus não vem e não fala, tranquilidade, e começa a agir com a graça ordinária que Deus dá a cada dia, praticando as virtudes do Estado, né? Sendo um cristão cada vez mais perfeito, cada vez mais sem murmuração. Aliás, se tiver murmuração e reclamação, nem chega a isso. O São Paulo fala para a gente ter uma esperança perfeita, ser um filho de Deus perfeito, sem murmuração, sem reclamação. Eu acho que na carta aos Efésios ele fala isso. Então, são a natureza, os fenômenos e algumas coisas práticas que a gente deve fazer para guardar esse grau de oração. Agora, claro, quando a gente não chega a isso, a gente tem que fazer aquelas coisas que a gente colocou no começo. Então, eu sempre vou nessas formações, a partir até a gente terminar essa parte dos graus de oração. Semana que vem a gente vai falar da quietude. Eu sempre vou colocar algumas coisas da vida cética como preparação para a vida mística e tratar do grau de oração que a gente está tratando. Né? Então, por hoje é só isso. A gente terminou, né? Terminou aqui o que o Rui Marinho fala, porque, na verdade, tem muitas coisas para falar sobre esse grau de oração, que acontece mais profundamente dentro dele. Não é? Mas aqui, o que o Rui Marinho propõe para a gente já terminou. Então, é um recolhimento da nossa inteligência com a inteligência de Deus. Os principais fenômenos que acompanham é uma presença de Deus mais sentida, uma admiração deleitosa, um profundo silêncio espiritual, né? E um vivíssimo conhecimento de Deus e dos seus mistérios, né? Mais sentido. E a gente não precisa fazer muito esforço, né? Deus dá essa graça do conhecimento dele, né? Na nossa prática, como conduta dessa vida, desse grau de oração, a gente não pode nem antepor, nem antecipar a ação de Deus. Então, quando a alma não perceber que Deus está convidando ela para a graça, ela não pode cessar o discurso da oração meditativa, né? De pensar em Deus ordinariamente e se preparar para a oração. E o contrário, se ela perceber que Deus está chamando ela deve romper com o discurso e deixar a graça conduzir, né? Então, aqui é como se ela tivesse que aprender a rezar novamente, né? Deus vai fazer agora a graça de Deus, o Espírito Santo, que vai conduzir a sua oração. Então, não adianta a gente querer colocar o nosso dedo no meio. Então, aí a alma tem que se entregar cada vez mais à vida interior, praticar as virtudes do seu estado, viver uma vida mais mortificada, guardar os sentidos, deixar toda murmuração, todo capricho de lado, não é? E fazer isso com muita tranquilidade, sem violência. Não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa, senão a gente pode já finalizar. Tem não, né? Então, vamos finalizar. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Louvado seja o coração de Jesus. Para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, Mãe Pia, Abençoe-nos, ó Virgem Maria. Amém.